Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula da terceira unidade. Por cá, professor Nilbert Lima, certo? Professor da disciplina de Geografia do CPM. E hoje trazendo esse conteúdo, dando prosseguimento ao nosso conteúdo da terceira unidade, que é sobre o continente africano, beleza? Veremos um pouco sobre o redesenho do continente africano, um pouco sobre o apartheid, segregação étnica e tudo isso que ocorreu neste continente imenso, vasto e diversificado, beleza? Esse conteúdo está no livro de vocês, que vai da página 232 a 235. Então, vamos começar. Pronto, meus queridos, observem aí que o objetivo desta aula hoje vai ser diretamente analisar essas características dos países e grupos que fazem parte do continente africano, certo? Demonstrando seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e destacando essa desigualdade social e econômica que ocorre por conta de diversos fatores, beleza? Inicialmente, observe esse mapa redesenhado do continente africano, certo? Espero que todos estejam visualizando, claro que estão visualizando, né? E aí, o que acontece? Com a retirada das grandes potências desse território africano, a sua situação econômica ficou desastrosa após a Segunda Guerra Mundial. E aí foi necessário o quê? Foi necessário manter a administração e a segurança dessas colônias se tornaram desinteressantes para aqueles que colonizaram durante muito tempo o continente. A mesma coisa que a falácia da, como é que se diz, abolição da escravatura. O cara, ele foi escravizado por um longo período de tempo. E do nada, de repente, tem-se que, você agora está liberto, pode fazer o que você quiser. Sendo que o cara está liberto, sem educação, sem moradia e sem nenhum tipo de requalificação, de readequação dessa pessoa à sociedade. A mesma coisa aconteceu quando as potências europeias saíram do território africano. E aí o que acontece? Aquelas, aquelas tribos que viviam em guerras e já era intensa, que se era meio que controlado por conta dos europeus, acabaram realinhando, redesenhando este continente, certo? E aí ficaram nas mãos do que? De estados corruptos, elites tribais e o interesse de ex-colonizadores que só queriam explorar as riquezas e tudo que foi sempre explorado desses grandes países que compõem o continente africano, beleza? E aí a gente tem que, isso está no livro de vocês aí, na página 232, que com essa mudança, com toda essa redefinição, a gente vai ter a formação de colônias e de países com novas identidades e novas características, mantendo ainda a característica de pobreza e exploração que é consequência daquela primeira circunstância que foi a colonização, beleza? E aí tá esse mapa de alguns territórios que foram independências, no caso, que no papel se tornaram independentes, mas eram extremamente ainda dependentes das demandas europeias, beleza? Tá aí esse mapa e aí você vê diversas repúblicas que foram diversificadas após esse redesenho. E aí a gente entra em algo
que é muito característico e que até hoje ressoa tanto no continente africano quanto em outros países em que a maioria da sua população é composta de pessoas negras. E aí a gente tem essa característica que logo na década de 50 se tornou, como é que se diz, uma grande marca do colonialismo europeu neste continente, que foi a segregação. Apartheid, na própria língua africandê, significa separação. E aí, o que foi o apartheid? Foi um regime de segregação racial. A população negra tinha restrições a determinados espaços que eram frequentados e utilizados pela minoria branca. E aí estava dentro desse contexto a ideia de superioridade racial do branco europeu sobre os povos africanos. Essa característica, essa lei, foi imposta para justificar as próprias estratégias de dominação e expropriação de terras e riquezas após o fim da escravidão, beleza? É como eu falei na aula passada para vocês, que o que ocorre quando você quer dominar ou ter sob o poder algum território, o que você vai precisar fazer inicialmente é descaracterizar esse território, ou seja, tirar o valor significativo que esse território tem. Foi o que os europeus sempre fizeram. Eles desmereceram, diziam que aquele território era inferior à sua própria raça, e isso era propagado ao restante do mundo, sendo que eles diminuíam e descaracterizavam as riquezas que esse território possuía para poder dominar. Você é a própria lei de Sun Tzu, um escritor chinês, que fala que você, através do como a arte da guerra, o livro de Sun Tzu, que você precisa desqualificar o seu inimigo, certo? Para poder dominá-lo. E assim, desqualificando, você consegue se infiltrar e dominar necessariamente esse território. E foi isso que aconteceu. É mesmo, é? Sim, sim, foi isso que aconteceu. E a gente tem uma organização, um mapa mental, que vai demonstrar os elementos utilizados pela comunidade branca para construir essa ideologia de apartheid, de separação. Então, a comunidade branca utilizava de 4 ferramentas para poder para poder influenciar e construir essa ideologia da separação. A primeira foi o que? Leis, certo? Utilizando as leis que são construídas em um estado para se manter a suposta ordem. Então, foi construída essas leis e temos uma sequência de leis. A lei da proibição de casamentos mistos, ou seja, negro e branco não poderia casar, em 1949. A lei da imoralidade, que envolvia a questão da, das com com pessoas negras, relações sexuais de cunho financeiro, de pago, certo? Ou seja, a prostituição, que foi em 1950, a Lei de Registro Populacional, Lei dos Agrupamentos Urbanos, Lei dos Nativos ou Lei de Passe, Lei da Reserva de Benefícios Sociais Separados, Lei de Educação Banto e Lei do Ensino em Africâner. Tudo isso foram as principais leis que fundamentavam esse apartheid.
E quando você cria leis, você precisa de uma ferramenta para que elas possam ser aplicadas. Porque leis no papel são apenas leis, são apenas palavras. Mas o que é que vai fundamentar e vai pôr em prática essas leis? O aparelho, no caso desse mapa mental, o aparelho repressivo do Estado, que no caso é a polícia e o exército, o aparelho que mantém a ordem do Estado e que também pode exercer esse papel identitário quando se tem leis que são desproporcionais e leis imorais como essa do apartheid e da segregação étnica. Outra forma também de controlar e fundamentar essas leis é a acomodação. É o que? É você assistir TikTok, é você assistir, no caso, um exemplo que eu estou trazendo, assistir determinados meios de comunicação que podemos também tratar como a base da sociedade, que é a igreja, a escola, meios de comunicação, língua e cultura, ou seja, os aparelhos ideológicos que vai formar uma ideologia e vai normalizar, com esse termo que é absolutamente atual, normalizar esse conceito de separação, de segregação. E aí, sempre, nem todos vão comprar essa ideia e aceitá-la. Teve também as principais entidades que não se conformaram com todos essas três ferramentas que foram utilizadas para se impor essas leis absurdas de separação, que foi a campanha do desafio em 1952, os protestos de Sharpeville e o Nelson Mandela, que é um dos grandes ícones representativos do levante e da resistência negra a essas leis e essa imposição extremamente imoral e perversa da comunidade branca. Beleza? Tá claro até aí, gente? É muita informação. Será que dá para entender? Não, até que dá, até que dá. Dá pra entender, gente. Dá não? Ah, isso aí. Dúvidas, coloca nos comentários que eu vou respondendo durante a demanda da nossa aula, certo? Coloca aí nos comentários que eu vou dando algumas respostas e alguns elementos, certo? E agora eu vou trazer o mapa mental que está no livro de vocês também e que mostra toda essa construção e agenda que demonstra os conflitos. Porque quando os europeus saíram diretamente do continente africano, eles deixaram o rastro além da segregação, além do apartheid, deixou também marcas que representam ainda fortes conflitos e fortes problemas para a região da África, beleza? Vamos ver primeiramente aqui, esse primeiro aqui, que foi em dezembro, onde, tá vendo o carinha aqui? Onde temos em dezembro, lá na parte aqui nordeste, região do sul, a independente, desde 1956, esse país, Sudão, viu 1,5 milhões de pessoas morrerem até o nascimento de um novo país. O Sudão do Sul tem a sua população cristã e animista e viveu muitos e muitos anos de guerra civil, guerras internas, certo? Que quando, como eu já expliquei anteriormente, no primeiro momento, expliquei que quando os europeus saíram, deixou o território à vontade e gerou diversos conflitos pelo poder, conflitos internos que
geram essas guerras civis. E daí essas guerras civis de origem muçulmana, de origem africana, de origem tribal, fizeram muitas vítimas até se ter um país mais estável e mais tranquilo. Até 2003 teve início o conflito de Darfur, aí no Sudão do Sul, onde rebeldes se levantaram contra o governo, reivindicando melhores condições de vida e por aí vai. E aí até o momento ainda há muita estabilidade nesses países por conta disso. Outros conflitos aqui que a gente vai trazer, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O próximo que a gente vai ver, que tá tudo no livro de vocês aí, é esse aqui. Deixa eu mostrar o de Ruanda e Burundi. Onde é que tá Ruanda no mapa? Olha aí direitinho. Ruanda. Hotel Ruanda. Tem um filme chamado Hotel Ruanda, muito interessante, que fala um pouco sobre esse contexto. E aí a gente tem Ruanda, que se tornaram países independentes em 62, e a principal causa dos seus conflitos atualmente é pelo poder também, que existe a rivalidade étnica entre os Hutus e Tutsis e Hutus. A minoria, que são os Tutsis, foram massacrados em 94 por ruandeses. E em um mês e meio foi um dos piores atos de genocídio que o mundo já viu. E aí a gente tem os conflitos entre Ruanda, República Democrática do Congo, que tiveram em 1994 também diversos conflitos por conta do poder. Então a população acaba sofrendo diretamente com esses conflitos por conta de se estenderem e desses líderes estarem apenas em busca de poder e corrupção. É o que ainda como eu posso dizer, escraviza. Quando saiu a escravidão direta dos europeus, o que ainda escraviza muito o povo africano é essa questão que envolve muito a questão de brigas internas, de guerras civis pelo poder do território. Beleza? Tá claro aí, galera? Tá dando para entender? E aí? Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Olha lá, olha lá. Olha só, olha só, olha. Espero que sim, espero que esteja dando para entender, beleza? E para finalizar essa aula, vou trazer algumas curiosidades, algumas notícias que envolvem esse tema tão polêmico que é do apartheid, da separação, do redesenho e dos conflitos que até hoje se vivenciam em vários países do continente africano. E aí a gente tem a primeira notícia, que é porque os conflitos no Ocidente causam mais indignação do que as guerras na África. Essa notícia aí tá nesse portal de notícia, DW, certo? E, em resumo, atualmente a gente convive com a questão do conflito Rússia e Ucrânia, certo? Que são literalmente povos caucasianos, povos brancos, que estão em disputa por uma questão geopolítica entre esses dois países. E essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia gerou diversos protestos pelo mundo, gerou indignação da opinião mundial, gerou críticas à Rússia, boicote ao país russo por conta desse conflito geopolítico entre eles, beleza? Mas é um questionamento que a própria matéria traz, que é: sempre houve muitos e muitos conflitos no continente africano
E ninguém fala sobre isso. As grandes mídias, os grandes ativistas, as grandes lideranças mundiais não comentam sobre o assunto. E aí? Já avisei que vai dar merda isso. Cabe essa questão. E a matéria traz muito a respeito disso, certo? Que o que acontece? Essa uma das características mais importantes a destacar nessa matéria é que por que a dor do povo negro africano e os seus conflitos não é tão dolorosa para o mundo quanto a dor dos ucranianos e de outros povos brancos que estão em conflito ou que já estiveram em conflito. Vou deixar essa pergunta para vocês. Pensa aí, coloca nos comentários o porquê. Essa é uma das maiores reflexões dessa matéria. É uma matéria boa, certo? E o próprio autor fala, no meu ponto de vista, é por se tratar de um país europeu, eles sempre acharam que isso não poderia acontecer na Europa. Infelizmente está acontecendo e acho que a Europa deve se unir e entrar em negociação. Só assim se pode parar essa guerra. Mas e nos outros países que são africanos e que ainda estão em conflitos e que ainda estão em guerra? Porque não incomoda a opinião mundial. Olha aí, questionamento, viu? Vamos pensar um pouco, como diria o Telecurso 2000? Tô falando sério, não é pra dar risada não, não dê risada não. Não dê risada não, beleza? É mesmo, é? Pronto, e a outra matéria que tá em nossa aula hoje, deixa eu voltar aqui, pra gente não perder o fio da meada, beleza? Tá aí, outra matéria dessa aula é os conflitos e tensões na África impactam a vida de milhares de pessoas. É uma matéria deste ano, terça, 1º de março de 2022, que também trata sobre o assunto. As duas matérias são deste ano de 2022, beleza? E tá aí. Tomar uma água porque senão a garganta resseca e não dá pra falar, né? Ai, cale-se, 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 você me... Pronto. Então a gente tem essa outra matéria que fala sobre conflitos e tensões na África que impacta a vida de muitas pessoas. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia também não é o único conflito existente no mundo, traz essa mesma relação e ainda existem muitos conflitos no continente africano. E aí cito alguns países, ó. Atualmente há conflitos desde novembro de 2020 na Etiópia. Esse conflito é entre o governo e um movimento de independência. É um conflito pelo poder, ó. Conflito pelo poder, como já citei anteriormente. Logo depois da colonização, se disputa-se muito o poder territorial de países africanos, beleza? A Etiópia, por conta dessas disputas territoriais com o Sudão, na região de Al-Safak. Além disso, há uma tensão política com o Egito por conta da construção de uma hidrelétrica etíope no Rio Nilo, certo? E essa produção de energia da hidrelétrica começou desde fevereiro de 2022 e há essa crise hídrica por conta dessa barragem construída na parte que cabe à Etiópia do rio Nilo que passa pelo país. E aí há esses exercícios militares e essa tensão, além da guerra interna, ainda está uma tensão entre Etiópia e Egito por conta dessa construção da hidrelétrica. Então, muita guerra de poder. O Somália e Quênia, desde 2014, discutem a soberania de uma nova divisão de fronteira, certo?
perto do litoral Oceano Índico, que existe o quê? A guerra pelo bem mais precioso da atualidade, porque nenhum país consegue sobreviver sem energia, ok? E energia é o mesmo motivo da guerra da Rússia com a Ucrânia. E aí está a guerra a disputa entre a Somália e o Quênia, é o petróleo e gás, um dos bens, dos recursos naturais mais cobiçados pelo mundo. E aí esse conflito também é agravado porque o Quênia ele apoiou o movimento de independência de Jubilândia, que é na Somália, em janeiro. 9 pessoas morreram por esse conflito e por aí vai. Outro problema. Burkina Faso, um movimento patriótico que busca a restauração lá de Paul Henrique Sagud, da Namíbia, que assumiu o controle após derrubar o governo de Roch Kaboré em 2015. E esse conflito é entre grupos extremistas de várias regiões do país. É um conflito civil nesse país e que se perdura ainda por muito tempo também. E Mali e por outros também. Essa reportagem vai estar disponível para vocês, certo? E o que cabe destacarmos aqui é que eu trouxe essa reportagem para que vocês façam essa reflexão, galera. Por que a dor, como diria um homicida, porque a dor do judeu choca, a nossa gera piada? Cabe a reflexão dentro desse contexto, porque a dor dos ucranianos choca, a dos africanos gera piada. Questão aí, coloca nos comentários, questão de classe. E para terminar nossa aula hoje, printa essa tela aqui, certo? Printa a tela, que é a nossa atividade de casa para ser corrigida na próxima semana. Anota todas essas informações que eu coloquei na tela agora, certo? Que é nossa atividade de casa para a próxima semana, beleza? Hoje ela foi rápida. Espero que vocês comentem aí a questão que eu acabei de propor para vocês. Por que a dor dos ucranianos choca e dos africanos gera piada? Por que a ONU não interfere como ela quer interferir entre o conflito russo e ucraniano? Porque não deixa rolar, como sempre rolou, diversos conflitos civis no continente africano e que continua escravizando diversos povos que não estão em busca do território propriamente dito, eles estão em busca apenas da sobrevivência digna. Então é isso, gente. A aula de hoje foi meio pesada, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, possa colocar aí nos comentários e no final desse vídeo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Espero que vocês coloquem, certo? E é isso aí, por hoje é só. Curtam, compartilhem.